Falo também sobre o Corinthians, que garantiu mais um excelente índice de audiência agora para a TV Record. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que segue rendendo bastante para as emissoras de televisão. Mesmo sem a presença de Neymar na semifinal do Campeonato Paulista, a vitória do Timão por 2-1 contra o Santos na noite desse domingo fez da Record líder absoluta de audiência em São Paulo. A emissora paulista registrou 20 pontos de média, com 22 pontos de pico. Só a título de comparação, a Globo, que ficou com o segundo lugar no horário, teve média de 10 pontos, ou seja, a Record dobrou a audiência da concorrente, que costuma liderar com folga o horário. O Caldeirão, ou melhor, o Domingão do Hulk era a apresentação da Globo, enquanto Corinthians e Santos se enfrentavam. E a expectativa da Record de mais uma ótima audiência na noite dessa segunda-feira, às 21h35. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, mais uma vez com transmissão da TV Record. Só para completar o noticiário corintiano, Yuri Alberto passou por exames que não constataram lesão no tornozelo. Ele havia sofrido uma entrada forte do Zé Ivaldo, que acabou expulso. O Yuri precisou ser substituído e existia uma preocupação de que o Yuri Alberto tivesse contundido o tornozelo. Não há lesão e ele deve estar à disposição para a partida dessa quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena. O Timão precisa reverter a derrota por 3-0 do Equador. As duas últimas sobre o Corinthians, Martínez e Carrilho foram convocados para as seleções da Venezuela e do Peru e desfalcarão o Timão durante a data FIFA. Domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, que o Corinthians recebe o Santos, em meio a toda essa pressão dos últimos jogos terem sido com um desempenho muito ruim, especialmente os da Libertadores. O jogo contra o Mirassol foi um jogo meio pro gasto, assim, né? Jogo único e tal, mas ok, Corinthians não sofreu tantos sustos, a diferença técnica, apesar do Mirassol estar na Série A, ainda é significativa, e ali não foi tanto o problema. Mas dá para colocar no combo aí de atuações que não convencem. Agora, as da Libertadores, elas realmente assustam, inclusive. E tem esse jogo contra o Santos que envolve muita coisa, né? Porque uma classificação, mesmo que o time não tenha jogado tão bem, vai dar uma amenizada na situação, porque aí estaríamos falando de um Corinthians finalista do Campeonato Paulista. E aí com a decisão em casa, 2 jogos e uma possibilidade grande, dá para dizer assim, de ser campeão estadual depois de 6 anos. Então tudo isso está em jogo, nesse jogo único contra o Santos, contra o Peixe, dentro do próprio estádio. Agora, uma eliminação também, mesmo que o Corinthians tenha jogado bem, sei lá, daqui a pouco, né, os caras empatam no acaso, vai para pênalti e acaba perdendo. Vai ser difícil explicar. Um Corinthians que não vem jogando bem e não chega até o principal objetivo, sendo líder do grupo, tendo a vantagem de decidir em casa. Se você não avança para a decisão, pelo menos nessa partida, e é bem possível isso acontecer, a gente está vendo que o Santos está numa crescente, o Neymar é um cara que desequilibra, mas tem lá o artilheiro do Paulista, que é o Guilherme, você tem o Soteldo jogando bem, marcando inclusive, né, tendo uma disciplina tática que ele não teve nas outras passagens no Santos, no próprio Grêmio onde ele estava. Confesso para vocês, não via esse Soteldo tão disciplinado taticamente. E tem outros valores, né, de um time ainda em formação, ainda com a necessidade. Tem o Rolheiser, né, o Benjamin lá que era do Estudiantes, estava no Benfica. É um time que ainda está se conhecendo e tem diferenciais, né? Especialmente o caso do Neymar. Então não dá pra gente entender como é um jogo jogado, até pelo que o Corinthians vem jogando. O Corinthians ele vinha numa pegada interessante, bom, ano passado nem se fala, mas nesse ano, mesmo com a rodagem do elenco do Ramon, e os pontos na fase de grupos dizem isso, né? O Corinthians estava bem, estava conseguindo seus resultados. De repente veio a Libertadores e aí nada disso aconteceu. Por conta disso, e por conta dessa pecha, essa marca, esse carimbo que o Ramon tem de não conseguir em jogos grandes, em jogos decisivos, fazer o Corinthians ter uma supremacia, ser dominante e avançar com folga, mesmo com o elenco milionário que ele tem. Não, ele não consegue. E essa marca tem o carregado. Ou ele carrega essa marca, né? Ele tem carregado essa marca. Por conta disso, a torcida organizada, a principal,
se fez presente no CT na véspera desse confronto contra o Santos e conversou com os jogadores, né, com alguns jogadores destinados normalmente para esse tipo de papo, né? As cobranças elas foram firmes e também no que diz respeito à entrevista do Ramon depois do jogo de quarta-feira. Eu cheguei à conclusão do porquê o Emiliano concede a maior parte das entrevistas, né? Porque ele se expressa muito bem realmente, ele entende mais o português, ele arranha um portunhol e se explica melhor do que o Ramon. O Ramon, ele tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade e o fato dele ter dito que os torcedores suplicavam para que ele salvasse o clube do rebaixamento, pegou mal, pegou mal. E técnico também cai por entrevista, tá? O resultado de campo é o principal, mas as entrevistas elas dizem muita coisa. E a torcida cobrou, especialmente, né? Pediu, obviamente, mais raça, mais empenho, mais entrega, que é tudo que a gente está vendo, né, gente? Que é o que não tem acontecido. E não dá, né? Não dá para esses caras acharem que ainda estão de férias, que o Paulista não vale muita coisa, que a Libertadores, não, a gente passa de qualquer jeito, porque é uma pré ainda, vamos pensar na fase de grupos. Se os caras pensaram dessa maneira e todo mundo tem o direito de achar isso, porque é o que passa, é uma impressão que passa, é essa soberba, essa arrogância, é uma coisa, esse salto alto aí que não combina muito. O Corinthians sempre, né, respeitando o seu torcedor, entendeu que nenhum jogo é jogado. E que todo jogo você precisa dar a vida, irmão, dar a vida. Que mesmo que a derrota venha, ela é do jogo, ela acontece, ela é circunstancial, mas o torcedor vai entender, puta, os caras jogaram o que podiam, o que não podiam. Não aconteceu, o futebol permite isso. E a torcida também disse que prometeu apoio ao longo dos 90 minutos. Então vai empurrar, vai empurrar. E isso eu já sabia, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma.